possam ver lá depois. Então, iniciada a gravação, retomamos aqui o nosso tema com relação ao Tribunal do Júri. Então, eu dizia que o Tribunal do Júri nada mais é do que a externação da vontade popular naquilo que diz respeito ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, né? Mas, logicamente, aí, além dessa questão prática com relação ao Tribunal do Júri, nós temos que também aí levar em consideração a que ele se compõe e, na verdade, qual é toda a estrutura do Tribunal do Júri em si. Então, nós temos que iniciar, logicamente, aí por aquilo que diz a história do Tribunal do Júri, tá? Com relação à história do Tribunal do Júri, pessoal, me permitam aqui, eu vou desligar a câmera até para que não haja nenhum problema de travar, para que não haja nenhuma questão relativa à qualidade da nossa aula e à qualidade do nosso som, tá bom? Então, como eu dizia aí, com relação à história do Tribunal do Júri, né, com relação à origem do Tribunal do Júri, nós podemos considerá-lo ao tempo moderno e ao tempo não moderno. Ou seja, com essa premissa, né, quando nós pensamos no Tribunal do Júri, nos tempos, na nossa era moderna, ele tem ali a sua essência a partir de 1215, né, conforme diz e conforme constava da Magna Carta da Inglaterra. Então esse é um aspecto também aí muito importante naquilo que diz respeito ao Tribunal do Júri. Ou seja, no seu aspecto histórico, né, nós temos como fonte ainda hoje do Tribunal do Júri, né, num período moderno, como se diz, a Magna Carta da Inglaterra de 1220. Né? Mas nós sabemos que antes disso, né, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, os tribunais populares já aconteciam. E se remontarmos também, né, a um outro aspecto com relação à história do Tribunal do Júri, né, lembremos também de Jesus Cristo, que foi julgado por um tribunal popular. Tanto é que existem obras literárias sobre esse aspecto que tratam o julgamento de Jesus sobre o prisma do Tribunal do Júri. Né? E essa é uma questão também bastante interessante, né? Filosoficamente complexa, que nós poderíamos estar adentrando também. Mas, né, vamos para algo mais próximo de nós, e aí então nós chegamos à Revolução Francesa de 1789. A partir do momento que nós temos ali a compreensão dos direitos sociais e a valorização dos direitos sociais, aí sim nós temos o Tribunal do Júri também observado de uma forma mais intensa, né? Cujo, na verdade, a Revolução Francesa, ela tinha como objetivo ali o combate às ideias e aos métodos esposados pelos magistrados do regime monárquico. Então nós podemos compreender sobre esse aspecto de que o Tribunal do Júri nada mais é do que também, né, trazer para a sociedade a responsabilidade quanto ao julgamento de crimes que geram, que causam, né, ali um reflexo social mais intenso. Então essa é uma outra característica também do Tribunal do Júri, ou seja, trazer para a sociedade a responsabilidade de julgamento dos seus pares. Lembrando aí, né, um fato bastante importante também, que hoje o Tribunal do Júri ele é restrito aos crimes dolosos contra a vida, mas nem sempre foi assim. Né? O que nós temos a respeito do Tribunal do Júri, na verdade, é um fato hoje isolado, porque no passado ele tinha uma amplitude muito maior do que a que ele tem hoje, somente crimes dolosos contra a vida. Bom, uma outra situação que aqui cabe nós compreendermos sobre esse aspecto. Ô, Emanuel, por favor, fique à vontade aí para fazer o seu questionamento. Professor, você está jogando imagem? Não, Manuel. Ah, então desculpa, perdão. Tá? Como o material já foi encaminhado para vocês, vocês podem fazer o acompanhamento daí. Eu não tô transmitindo imagem, não. Porque eu percebi no semestre passado que quando a gente fica abrindo e transmitindo imagem, isso gera um problema, isso pode travar, isso pode gerar uma dificuldade na nossa aula. Então, eu estou fazendo ela mais leve possível para nós não termos problema aí de travar,
de vocês não compreenderem a fala, tá bom? Não, tranquilo, desculpa. A gente acompanha aqui, eu já abri já, tá? Isso, tá? Sem problema. Então, pessoal, partindo ali então dessa questão histórica, nós temos que compreender agora quando é então que o Tribunal do Júri surge no Brasil. E aí nós já tivemos algumas datas, né? Qual foi a primeira data? 1215, com a Carta Magna da Inglaterra. A segunda data, 1789, a Revolução Francesa. E a terceira data aqui fundamental para nós é 1822, ou seja, ainda lá no Império. Então, quando lá no Império, em 1822, por decreto do príncipe regente, né, nós tivemos então a instalação do Tribunal do Júri aqui no nosso país. Então, o Tribunal do Júri foi trazido ao Brasil, ainda por influência, né, logicamente, do Império, que tinha por hábito trazer para aqui as terras tupiniquins aquilo que já era praticado lá no exterior. Então, pela influência das cortes, dos tribunais europeus, instalou-se aqui o Tribunal do Júri em 1822. Então, mais uma vez, 1215, Carta Magna da Inglaterra, 1789, Revolução Francesa, 1822 foi a instalação do Tribunal do Júri no país. Porém, fica aí a ressalva de que o Tribunal do Júri, naquele momento, lá em 1822, era muito diferente daquilo que nós conhecemos hoje em dia e tinha também uma outra titularidade com relação à matéria, né? Nós temos que compreender que naquele momento lá, o Tribunal do Júri ele era composto por 24 cidadãos, né? E aí eles tinham que ter características próprias, características necessárias para serem jurados. Hoje nós sabemos que os jurados são pessoas honradas também na nossa sociedade. Hoje nós também sabemos que os jurados devem ser pessoas, né, de reputação ilibada. Mas ali, em 1822, o jurado, para ocupar esse cargo, né, esse mister público, ele deveria ser bom, honrado, inteligente e patriota. Então percebam também uma outra concepção que se tinha naquele momento, né? Quais eram os adjetivos necessários para que a pessoa fosse um jurado? Por exemplo, inteligente. Será que hoje nós temos essa característica quanto aos nossos jurados? Né? O nível, o padrão de inteligência, isso é medido para que a pessoa possa ser um jurado? Particularmente eu entendo que não. Né? Agora, o que nós estamos diante de pessoas maiores e capazes. Então, hoje, nós temos uma outra concepção, que é a concepção da capacidade civil. A pessoa é apta a determinar os atos da sua vida, ela se auto-administra. Então, esse é um aspecto aí que nós podemos considerar. Então, lá em 1822, o Tribunal do Júri era composto por 24 cidadãos. Nós sabemos que hoje o Conselho de Sentença ele é composto por 7 cidadãos, né? E naquele momento ele tinha então características próprias, ou seja, bons, honrados, inteligentes e patriotas. Uma outra concepção importante aqui era que naquele momento já se pensava na soberania do Tribunal do Júri, assim como nós temos hoje. O Tribunal do Júri ele é soberano, pessoal, e não é por acaso que se utiliza esse termo, né? O princípio também da soberania dos veredictos, nós vamos ver isso daqui a pouco. Ser soberano quer dizer que não existe ninguém acima de você, pelo menos não naquela concepção. E hoje da mesma forma, né? Ou seja, a soberania dos veredictos coloca-se numa condição em que, lá em 1824, somente o príncipe regente poderia revisar as decisões do Tribunal do Júri. Nós sabemos, né, que hoje, da decisão do Tribunal do Júri, só cabe o recurso de forma taratológica ao Tribunal de Justiça, que pode, na uma única hipótese, anular o julgamento. Ou seja, então, o tribunal hoje pode anular o julgamento e ali o pronunciado será novamente julgado, logicamente, por outro conselho de sentença. Mas lá naquele momento,
o Tribunal do Júri, as decisões do Tribunal do Júri, só poderiam ser revistas pelo príncipe regente. Ou seja, então percebam que isso é algo que já vem esculpido na essência do próprio Tribunal do Júri. E aí o Tribunal do Júri sofreu muitas influências e muitas verticalidades durante os anos e durante as edições das constituições federais no Brasil. Por que eu digo isso? Porque, via de regra, e lá no início, o Tribunal do Júri foi pensado para ser e para ali compor os direitos fundamentais do cidadão. Então, o Tribunal do Júri, ele estava não como um procedimento processual, um procedimento, no caso, criminal, mas sim, ele estava diretamente ligado ali a uma outra concepção, que era, na verdade, a concepção da estrutura dos direitos constitucionais do cidadão. Então, essa era uma mudança, essa era uma outra visão, uma outra vertente que estava ali diretamente ligada ao Tribunal do Júri. Então, ele oscilou entre as constituições nacionais em ser um procedimento processual e em ser uma garantia de um direito constitucional. E essa celeuma, como eu disse, ela vem se alternando, né? Numa Constituição era considerado como parte do processo, parte do Poder Judiciário. Em outra Constituição, pensava-se como, na verdade, ele um direito político, onde o cidadão poderia exercer o seu sufrágio universal, né? Que era uma garantia constitucional. Nós sabemos que o termo sufrágio universal hoje ele é restrito simplesmente ao exercício da cidadania no ato de votar e poder ser votado. Então, essa é uma outra característica. E o Tribunal do Júri já se equiparou ao exercício deste mesmo sufrágio universal. E aí, então, de uma forma ainda mais próxima do nosso cotidiano, lá em 1967, né? Percebam um momento histórico em que o Brasil vivia em 1967, né? Nós estávamos ali na ditadura, nós estávamos no momento onde o país tinha os seus direitos individuais do cidadão limitado. E lá então, em 1967, ocorre que, por esta última redação, né, mencionou somente que é mantida a instituição do júri, que terá competência no julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, somente de 1967 para cá é que o Tribunal do Júri se restringiu aos julgamentos de crimes dolosos contra a vida, né? E aí, logicamente, você está se perguntando, então, na verdade, como é que ele surgiu? Qual é a finalidade que surgiu o Tribunal do Júri no Brasil? Já que ele hoje é contra os crimes dolosos contra a vida. E aí, percebam, lá em 1822, a finalidade do Tribunal do Júri era o julgamento de delitos de abuso de liberdade de imprensa. Então, ou seja, lá em 1822 já se preocupava com a liberdade de imprensa. E a finalidade do Tribunal do Júri naquele momento era julgar crimes condutas, na verdade, ilícitas, que abusassem dessa liberdade de imprensa. Talvez por isso é que um dos requisitos dos jurados era ser patriota, né? Então, por quê? Porque naquele momento, ainda período de império, onde se tinha medo ali, né, da corte cair. Nesse momento e nessa transição, o Tribunal do Júri passou também a julgar o quê? Crimes de liberdade de expressão, né, de imprensa, depois direito civil. Então, ações de direito civil também poderiam ser julgadas pelo Tribunal do Júri, e aí, então, nós culminamos somente nos crimes dolosos contra a vida. Então, esse é um aspecto aí também bastante importante quanto ao Tribunal do Júri. Pessoal, vocês vão perceber que a base, né, a estrutura legal do Tribunal do Júri ainda está na Constituição Federal. O Tribunal do Júri ainda é uma previsão constitucional que está ali no artigo 5º, ou seja, ele está esculpido dentre os direitos fundamentais do cidadão. Então, ele está lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Então, façam aí essa observação, se estiverem me acompanhando com
o Código de Processo Penal, percebam que aí vai dizer o seguinte: princípios constitucionais que regem a instituição do júri. E lá eles estão previstos no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Um outro aspecto importante que nós não podemos aqui deixar de falar é o seguinte: então, quais são os princípios que compõem esta garantia do direito fundamental? Plenitude de defesa. Pessoal, percebam aqui, vamos já parar para fazer uma ressalva. Quando nós pensamos no processo penal comum, o que é que vocês conhecem como garantia e como direito do acusado? A ampla defesa e o contraditório. Essa é a regra para o direito processual comum. Mas percebam que aqui ele faz uma referência específica. Não se aplica a ampla defesa ao tribunal do júri. Se aplica a plenitude de defesa. O que é amplo tem um conceito. O que é pleno tem outro conceito. Então, são coisas diferentes. A plenitude de defesa e a ampla defesa. Então, sobre esse aspecto, o que é que significa o termo, por exemplo, o termo amplo, né? Amplo significa o quê? Vasto, largo, muito grande, rico, abundante. Já pleno, ele tem uma força maior. Aquilo que é pleno, ele é completo, ele é inteiriço, né? Ele, na verdade, ele acaba sendo como absoluto. Então, na verdade, quando nós analisamos o primeiro princípio constante no artigo 5º, inciso 38, referente ao tribunal do júri, nós vamos concluir que ao tribunal do júri garante-se a plenitude de defesa. Percebam e, mais uma vez, façam aí essa concentração. Plenitude de defesa é maior, é mais extenso. Ele gera um garantismo maior do que simplesmente a ampla defesa que é ali aplicada nos processos criminais comuns. Bom, uma outra situação que nós podemos aqui citar, e um outro princípio, é lógico, é o princípio do sigilo das votações, né? E quando, então, nós abordamos aqui o sigilo das votações, né? O sigilo, na verdade, ele tem uma finalidade específica. O sigilo da votação, ele gera a imparcialidade do jurado. O sigilo da votação, ele gera a garantia de que o jurado estará ali decidindo sem medo. Gera a garantia de que o jurado pode decidir muitas vezes contra o senso comum, ou não influenciado pela mídia, ou até mesmo conforme os seus próprios conceitos, os seus próprios valores. Então, por isso que o sigilo da votação, que está lá no artigo 5º, inciso 38, letra B, né? O plenitude de defesa está na letra A, o sigilo das votações está na letra B, ele tem essa finalidade. Ou seja, é a garantia de que o jurado poderá decidir e ninguém vai questioná-lo por isso. Até porque existe uma outra característica que protege o jurado, né? Naquele momento, então, onde já ocorreram os debates, já se produziram as provas durante o plenário do júri, nós temos um momento reservado, onde, no caso, a defesa, a acusação, o juiz, os oficiais de justiça e os jurados vão para a sala secreta. E como é que acontece? O que é que de fato acontece ali na sala secreta, né? Por mais que nós vamos estudar isso ainda para frente, mas já que nós estamos analisando o princípio do sigilo das votações, ali acontece da seguinte forma. O que nós temos na sala secreta nós temos a votação dos quesitos. São os quesitos obrigatórios que o próprio Código de Processo Penal determina, mais os quesitos que são formulados pela acusação e pela defesa. E são questões objetivas. O crime aconteceu? O crime ocorreu? Sim. A vítima, de fato, sofreu dano ou sofreu com a sua integridade física? A vítima morreu, por exemplo? Né? Existe aqui uma causa de exclusão de licitude? O jurado absolve o réu? Então, são questões
relativas ao próprio julgamento, né? Circunstâncias agravantes, circunstâncias atenuantes, privilégios e assim por diante. Então, como é que vai funcionar? O jurado vai votar. Ainda é um sistema arcaico? Eu entendo que é. Mas ali é o seguinte, cada jurado recebe 2 cédulas, 2 papéis, um está escrito sim, o outro está escrito não. Então, dentro dessa situação, por exemplo, no terceiro quesito, o jurado absolve o réu. Então, ali, ele tem 2 cédulas, ou absolve, ou não absolve, ou condena, né, que é a opção oposta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai embaixo da carteira, ali embaixo da mesa, de uma forma escondidinha, ele vai dobrar aquela cédula no meio, passa o oficial de justiça recolhendo as cédulas, ele coloca a primeira cédula, que é o voto dele, né? E ele segura a outra na mão. Aí passa o segundo oficial de justiça pegando a cédula de descarte, e aí ele vai colocar a segunda cédula de descarte. Então, ou seja, não se sabe qual foi o voto dele. Aí você pode dizer o seguinte, bom, André, mas e se der 7-0? No passado isso acontecia. Apuravam-se todos os votos. Então, por exemplo, se sabia que os jurados condenaram por unanimidade ou se absolveram réu por unanimidade também. Hoje não é dessa forma, né? O que é a maioria? A maioria é simples. Se nós temos 7 jurados, 4 votos já vão prevalecer. Então, naquele momento em que começa a se apurar as cédulas, primeiro, absolve o réu. A primeira cédula, não. Segunda cédula, sim. Terceira cédula, não. Quarta cédula, não. Quinta cédula, sim. Sexta cédula, não. Para o julgamento por aí. Ou seja, ficou uma cédula guardada lá que nós não sabemos como foi o voto, né? Então, já teve caso, por exemplo, eu já participei pelo menos de 2 julgamentos em que empatou 3-3. 3 votos absolviam, 3 votos condenavam, aí sim foi obrigado a abrir a 7ª cédula. Mas normalmente, eu pela minha experiência aí, normalmente um ou outro julgamento você tem, isso acontece, mas é muito raro. Então, 4 votos já no mesmo sentido fazem com que aquele julgamento, daquele quesito, daquela pergunta, seja interrompido. Então, essa é uma outra garantia, né? A garantia de que não existe decisão por unanimidade. Não é como acontece nos Estados Unidos, onde os jurados chegam, por exemplo, num consenso, né? E o líder lá dos jurados levanta e profere o voto do corpo de jurados. Não é assim que acontece no Brasil, né? No Brasil, o voto é individual, o voto é secreto mesmo entre eles. Eles não conversam, eles ficam incomunicáveis e por isso que nós temos, então, esse princípio que é a garantia do sigilo dos vereditos ou das votações. O grande defensor deste sigilo, ou seja, um opositor ao sistema americano, foi o nosso patrono da advocacia, foi Rui Barbosa. Ele, naquele momento, ele já compreendia que o sigilo das votações ele era imprescindível para que o jurado tivesse autonomia, liberdade, né, para que pudesse ali, então, realizar o julgamento. Bom, um outro princípio que nós temos, então, né, na verdade aqui, nós estamos diante do terceiro princípio, que é a soberania dos veredictos. Então, ou seja, essa é uma outra concepção que talvez as pessoas, né, o senso comum não tenha. A partir do momento em que aquele que era o denunciado, existe uma decisão chamada decisão de pronúncia, e essa decisão remete essa pessoa ao tribunal do júri, a competência de decisão ela sai da esfera do magistrado e passa para a esfera do juiz, no caso ali, do jurado, né, do juiz do fato. Nós sempre falamos que o juiz de direito é o magistrado, enquanto o juiz do fato é, no caso, o jurado. Então, são situações diferentes. Até porque um dos requisitos, né, lógicos ali para que a pessoa seja um jurado é que ela não tenha, não é um requisito objetivo, mas é um julgamento por pessoas do meio comum do povo. Não se exige que a pessoa tenha um conhecimento jurídico para ser um jurado. Por isso que ele é o juiz do fato e não é o juiz de direito.
Então, eles vão julgar o fato, ou seja, o fato aconteceu, o fato é reprovável e assim por diante. Então, eles vão dizer sobre a culpa e sobre a inocência da pessoa. Eles vão dizer também se existem causas agravantes, atenuantes e assim por diante, conforme as teses da acusação e da defesa. Quem fará, então, a dosimetria da pena é o juiz. No tribunal do júri, o juiz ele é o organizador, ele está ali para manter os trabalhos, na verdade, né? Para determinar como os trabalhos fluirão, para controlar muitas vezes os ânimos exaltados de defesa, de acusação. É para isso que o juiz está ali. E ao final, respeitando, vamos pensar o seguinte, submetendo-se à decisão do júri. Ah, mas e se o juiz não concordar com a absolvição? Ele pode não concordar, mas isso não vai mudar o resultado daquele julgamento perante o tribunal do júri. E aí, então, o juiz, submetendo-se à vontade do tribunal popular, se for absolvição, né, ali, então, declarará que não há interesse mais do Estado na persecução penal contra aquele indivíduo. Ele é livre e não praticou ilícito nenhum. Se houver a condenação, caberá ao magistrado a dosimetria da pena. E aí, quando eu digo sobre a soberania dos veredictos, é aquilo que eu comentei lá no início, como acontecia lá em 1822. Ou seja, lá em 1822, somente o príncipe regente poderia rever a decisão dos jurados. Logicamente que a nossa estrutura do Poder Judiciário ela é diferente. Né? O órgão revisor das decisões do Tribunal do Júri é o Tribunal de Justiça do correspondente Estado. Então, ou seja, a defesa ou a acusação não concordam com aquela decisão e recorrem, né, por meio do recurso de apelação ao Tribunal do Estado na busca da reforma daquela decisão. Aí que vem um problema. Aí que vem um detalhe importante. O Tribunal de Justiça não pode reformar a decisão. Se a decisão era pela condenação, ele tem que manter a condenação. Se a decisão era pela absolvição, ele tem que manter a absolvição. E isso numa análise geral do processo. Né? Com relação à dosimetria da pena, se o juiz calculou errado a pena, né, dosou de mais ou de menos, nisso o tribunal pode agir. Agora, com relação à decisão dos jurados, ele não pode inverter essa decisão. Ou seja, se houve uma condenação, ele não pode o tribunal absolver. Se houve uma absolvição, não pode o tribunal condenar. No máximo, pode o tribunal anular o julgamento, cassar aquela decisão. Então, se houver, né, a cassação dessa decisão, por que que isso pode acontecer, André? Porque os jurados julgaram totalmente contra as provas dos autos. Isso é comum acontecer? Não é comum acontecer. Né? Em todos os júris, aqui na minha experiência como advogado que atua no tribunal do júri, eu tive um único caso em que o júri foi anulado. Foi lá na cidade de Urânia. No primeiro julgamento, o meu cliente foi absolvido, o promotor recorreu, anulou o júri, entendeu o tribunal que os jurados julgaram contra as provas do processo, houve um novo julgamento, e aí, pessoal, isso que é o mais interessante, desta decisão do segundo julgamento não cabe recurso. Então, naquela hipótese, houve um novo julgamento, os jurados entenderam novamente pela absolvição do réu, e ali não cabe mais recurso quanto ao segundo julgamento pelo tribunal do júri. Então, essa é uma característica. Então, percebam, quando eu coloco que os veredictos, ou seja, a decisão do tribunal do júri ela é soberana, é porque ninguém pode mudá-la simplesmente. No máximo, né, na hipótese talvez mais aguda ali, se o tribunal entender que eles julgaram contra as provas dos autos, pode anular o júri, e aí, olha só, anula o júri, submete o pronunciado a um novo tribunal do júri, logicamente com outro conselho de sentença constituído. Né? Outros jurados analisarão os fatos ali. Então, essa é uma questão, então, bastante importante, bastante interessante. Já que nós caminhamos pela história e chegamos até aqui, né? E eu digo para vocês que o Tribunal do Júri hoje julga crimes dolosos contra a vida, e nesse momento aí que vocês estão
Vocês já estudaram todos os crimes dolosos contra a vida, já faz parte do repertório de direito penal de vocês. Então nós temos que, quais são os crimes dolosos contra a vida? Isso também está lá escrito no artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição Federal. Mais uma vez, artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição Federal. Então, para estudar processo penal, nesse momento, o que você precisa? Código de Processo Penal e a Constituição Federal do lado. Por quê? Porque nesse momento o Tribunal do Júri está previsto ali nesses dois ordenamentos jurídicos, tanto pela garantia constitucional como pela garantia processual. Bom, então quais são os crimes dolosos contra a vida? Pessoal, é muito simples eu dizer que o homicídio é um crime doloso contra a vida. Sim, ele é um crime doloso contra a vida em várias modalidades, seja o homicídio simples, seja o homicídio privilegiado, seja o homicídio qualificado, né? Então esse é o rol ali dentro do próprio homicídio. Você vai me perguntar, André, mas e o homicídio cometido na direção de veículo automotor? Vai também a tribunal do júri? Depende. Depende do quê? Se o juiz entender que o veículo automotor foi utilizado como arma, como instrumento doloso para o crime, vai também a tribunal do júri. Agora, se o juiz entender que foi um homicídio culposo, ali esculpido na imprudência, imperícia e negligência, aplica-se o Código de Trânsito e não há um julgamento pelo tribunal do júri. É muito comum, eu já vi vários casos em que a pessoa comete um homicídio na direção de veículo automotor, é pronunciado como dolo eventual, por exemplo, e o tribunal desclassifica para homicídio culposo, esculpido, por exemplo, na culpa consciente. Então percebam, olha só, aquilo que nós comentamos tanto lá no primeiro semestre de Direito Penal, né, que é a compreensão e a distinção entre a culpa e o dolo, a culpa consciente do dolo eventual, e é com base nisso que os tribunais vêm desclassificando alguns casos aí que eu conheço, né, que eu já atuei também, de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor, né? Aí, na sequência, então, e aí fica um registro importante para estudo de vocês, artigo 122 do Código Penal, pessoal. O artigo 122 mudou. Não é mais aquele artigo 122 que você estava acostumado, né? O artigo 122 do Código Penal não trata simplesmente da instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. O artigo 122 do Código Penal agora foi acrescido também, né, a prática da automutilação. Então, ou seja, a finalidade é a mesma, viu? A finalidade é levar o indivíduo à morte, seja pelo suicídio ou seja como o último ato da automutilação. A finalidade é a mesma, é a morte. O que vai acontecer é que, em razão daquele evento, né, mundialmente conhecido como Baleia Azul, onde pessoas, por meio de redes sociais, buscavam, incentivavam e faziam com que as pessoas iam se automutilando, até que lá na 50ª fase, na 50ª fase desse ato, a pessoa tinha que praticar o suicídio. Então, na verdade, o que se tem aqui no artigo 122 hoje é a seguinte redação, né? Ele busca ali combater o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio e a prática da automutilação. Então, este também é um crime doloso contra a vida. Além dele, nós temos o infanticídio. Lembrem-se do infanticídio, né? Quando a mãe, durante ou logo após o parto, mata o próprio filho, estando sobre os efeitos do estado puerperal. Então, é aquela pessoa que está numa condição fronteiriça da memória, da concepção, né? Então, esse é um aspecto aí que nós temos didaticamente também com relação ao crime doloso contra a vida. E, por fim, as várias formas de aborto, né? Nós sabemos que o aborto, hoje tão debatido aí com relação àquela menina de 10 anos, que qual teve a autorização judicial para realizar o aborto, e está ali, nada mais, nada menos, né? Se discute tanto, se debate tanto,
um tema que é simplesmente e categoricamente descrito como uma causa legal autorizadora do aborto, né? E eu vi uma frase muito interessante que falava o seguinte: estão preocupados muito com o aborto e desconsiderando o estupro, né? Ou seja, então é uma situação. Ali, o aborto ele seria autorizado, pessoal, não só porque foi fruto de um estupro, mas também pelo fato em que uma menina de 10 anos com certeza correria risco de vida mediante o desenvolvimento do estado gravídico. Então, essa é uma outra correspondência também. Então, ali, tanto para a garantia da segurança da mãe, como também em razão da violência sexual que ocorreu. Então, essa é uma outra questão ali que se aborda. Mas, fora as hipóteses legais, aí você vai perguntar, André, me lembra aí, me ajuda a refrescar minha memória. Quais são as hipóteses legais do aborto? Nós temos duas hipóteses legais e uma hipótese por construção jurisprudencial. Hipóteses legais, no caso do estupro, no caso de risco de vida para a gestante, no caso da construção jurisprudencial, né, decisão do STF, no caso de fetos anencéfalos, ou seja, sem condição de sobrevida após o rompimento do cordão umbilical. Recentemente, o STF julgou novamente aquelas ações diretas de inconstitucionalidade com relação às gestações de fetos microcéfalos, né, a microcefalia. E o STF entendeu que não é uma hipótese de aborto autorizado crianças que contêm ali o Zika vírus ou a chikungunya, né, que dão origem à microcefalia. Então, microcefalia não é uma hipótese de aborto legal. Então, somente caso de estupro, risco de vida para a mãe ou fetos anencéfalos, ou seja, sem a calota craniana, pessoal. Então, esses hoje são os crimes que poderão e deverão, né, no caso aí, serem julgados pelo Tribunal do Júri. Pessoal, até aqui, tem alguma dúvida, algum comentário? Vamos participar um pouquinho, pessoal, enquanto eu tomo um gole de água aqui. E aí, Hudson, tudo tranquilo? Hudson, tem algum posicionamento tem algum posicionamento dos tribunais de júri nesse momento de audiências virtuais? Como é que o tribunal está pensando sobre isso? Eu ainda não cheguei a ver o júri como tá, só as audiências que tá tudo virtual e aí fica difícil até o acesso pra gente, né? Mas... fica complicado. E eu vi algumas manifestações, o Dr. Hércio Quaresma manifestou semana passada de um júri que foi realizado virtualmente e ele foi impedido de gravar o júri, né, um ato público. Então isso está gerando, na verdade, uma celeuma jurídica muito grande aí e não estão acontecendo, e acho que em razão disso, né, porque não se sabe exatamente como realizar um ato tão complexo como o plenário do Tribunal do Júri, né? Mas vamos aguardar aí para ver como é que isso fica. Pessoal, um outro tema... As videoconferências já era previsto, né? Mas como não tinha caso prático, agora como trouxe pro nosso sistema, acaba que o pessoal fica meio perdido, mesmo sendo judiciário. Não. Professor. Conversando com alguns amigos serventuários da Justiça essa semana, todo mundo está aprendendo e todo mundo está aprendendo às vezes com os erros também. Mas nós vamos chegar num ponto de equilíbrio, pessoal. E olha, esse é o futuro, hein? Não pensem que nós teremos uma realidade como a anterior, né? Não pense que o juiz vai querer trabalhar todo dia lá no seu gabinete, que o promotor vai querer trabalhar lá no seu gabinete também, né? Já foi comprovado que o trabalho home office ele é muito mais eficaz e é muito mais econômico do que o trabalho presencial. Então, essa é uma outra situação aí da qual nós temos que nos acostumar, hein? Isso é uma realidade. Professor. Oi. Então, a instigação, o auxílio ao suicídio e agora também instigação à automutilação é competência do Tribunal do Júri. Exatamente, doutora Amanda. Sim. Tá bom. Por quê? Porque, na verdade, essa é uma conduta praticada, ela não tem como ser praticada culposamente. Então, ela é uma conduta dolosa. E a finalidade
é o óbito do indivíduo, exato, é a morte. Tá bom, obrigada. Imagina. Pessoal, então, olha só. Aí vem uma outra questão bastante polêmica, que é, e já foi objeto de muitas monografias que eu orientei, né? É um assunto que sempre instiga muito a gente, que é o Tribunal do Júri e a liberdade de imprensa. Será que a mídia interfere no julgamento do Tribunal do Júri? Será que os telejornais, as manifestações populares, será que isso interfere? Né? No caso lá, por exemplo, dos Nardoni, onde o advogado foi agredido na porta do fórum por exercer a seu ofício, né? O seu mister constitucional, que é de defender. Pessoal, a defesa não significa impunidade. Até porque, se não tiver um advogado presente, o ato jurídico não se realiza. Uma outra situação que eu ouvi, e eu vi essa situação muito flagrante, não sei se vocês se recordam, no momento aqui de uma moça que, por um aplicativo de caronas, foi sequestrada, estuprada, morta, acho que aqui na região, ela buscava carona para Minas. Muitas pessoas questionaram uma ONG de direitos humanos que encaminhou advogados para defenderem os criminosos. Mas a questão é, se eles não tiverem defesa, eles não podem ser condenados. E eles serão condenados, é claro, são réus confessos, tudo vai contra eles. O que é que o advogado fará numa condição como essa? Que a pena seja aplicada na medida correta. Doutor, porque senão tem Sim. contraditório e ampla defesa, né? Exatamente, falta aquilo que é essencial para que a justiça venha acontecer. Então, esse é um aspecto muito importante para que nós tenhamos o contraditório, né? Lá nos crimes comuns, que nós tenhamos a ampla defesa. E aqui no Tribunal do Júri, nós tenhamos a plenitude de defesa. Então, se nós não tivermos a presença do advogado, não há como ter uma condenação. E aí você fala, bom, mas o advogado está ali para concordar com a condenação? Se o cliente dele é réu confesso, como é que ele vai pedir absolvição? Não, ele vai trabalhar dentro dos elementos que o processo oferece para que a pena seja aplicada na dosimetria justa. Então, ou seja, esse é um aspecto que o senso comum não compreende. Né? O senso comum não compreende que, para que a justiça seja realizada, e eu estou dizendo justiça sobre o aspecto da necessidade de condenação ou da absolvição, a presença do advogado ela é indispensável. Advogado não defende a conduta praticada pela pessoa. O advogado defende a pessoa que praticou aquela conduta. Isso é diferente. A conduta eu reprimo, mas este indivíduo eu sou obrigado a defender, ou eu tenho que defender, para quê? Para que ele encontre a justiça. Por quê? Percebam bem, se houver uma condenação em que a pessoa se sente injustiçada, nós vamos atingir, por exemplo, a ressocialização? Não, porque isso vai gerar uma revolta. Então eu tenho que dizer para o meu cliente, olha, nessa situação sua, não há outra hipótese. Você necessariamente será condenado. Aí você vai falar, André, mas o cliente não quer ouvir isso. Só que eu não vou mentir para o cliente. Esse é um primeiro aspecto. E percebam, no Tribunal do Júri, isso ainda é mais importante. Não adianta iludir um cliente. Por quê? Porque já foi-se o tempo em que o Tribunal do Júri era um picadeiro. Não é mais. O Tribunal do Júri já não é mais um circo. Ninguém está ali para ser enganado. Né? A defesa e a acusação não conseguem mais, pelo choro, pelos gritos, comover os jurados. Isso já não existe mais. Hoje nós lidamos com jurados, pessoas esclarecidas, pessoas que têm conhecimento. E isso, logicamente, que eles vão julgar de acordo com aquilo que é justo perante a sociedade, aquilo que é aceitável perante a sociedade. Então, esse é um aspecto bastante importante. Então, quando nós tratamos de Tribunal do Júri e de liberdade de imprensa, são duas situações fundamentais. Quais situações são essas? O Tribunal do Júri é o exercício da garantia do direito fundamental do indivíduo. Isso é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um procedimento
que garante à pessoa a plenitude da sua defesa. Agora, nós temos um outro aspecto que não pode ser ali, então, desconsiderado, que é a liberdade de imprensa. E a imprensa tem liberdade para narrar fatos, pessoal, percebam isso. A imprensa tem liberdade para narrar fatos. Agora, como esses fatos são narrados, ou qual é a compreensão desses fatos, ela é limitada. Por que eu digo isso? Porque nós temos que também compreender uma situação. É muito mais fácil um jurado, uma pessoa do povo, ser influenciada pela mídia do que o juiz. Então, a mídia, sim, ela influencia. A mídia, sim, ela tem um fator preponderante, tanto para o bem quanto para o mal. E isso vai fazer com que isso possa, de algum modo, interferir nos jurados. E quando é que eu digo isso? Percebam a seguinte situação. Vamos lá. No caso dos Nardoni. Se o pai joga a filha viva pela janela, é homicídio. Qualificado, contra descendente, pessoa incapaz. Tá, muito bem. Só o fato do pai jogar a filha da janela, isso já gera uma comoção social. Por que eu digo isso? Porque se o pai jogou a filha sem vida pela janela, para a sociedade não muda nada. O juiz tem uma compreensão diferente. O juiz sabe que jogar um corpo sem vida, por mais que seja o da filha da janela, é uma situação, é um crime de vilipêndio. Agora, para a sociedade, pessoal, isso não muda nada. A sociedade não quer saber se a menina estava viva, se a menina estava morta, porque é um crime hediondo, é um crime absurdo, né? Eu concordo que é. Eu não estou aqui dizendo que não é um crime grave, que não é um crime que merece uma repulsa social. Claro que é. Mas quando se compreende ele pela ótica jurídica, são duas situações totalmente distintas, que só quem consegue compreender e distinguir é o juiz. O jurado não consegue distinguir isso. Por quê? Porque ele carrega o senso comum. Ele não carrega o senso jurídico. Por isso que nós temos que compreender, a partir do momento que nós entramos na faculdade, nós passamos a mudar o nosso senso comum. Você pode se indignar como o comum do povo, mas você tem o senso jurídico que distingue os fatos. Então, essa é uma situação bastante importante. E nessa situação, então, nós temos que considerar o fato de que a liberdade de imprensa é limitada. Não existe liberdade de imprensa sem nenhuma limitação. Por quê? Porque ela tem a liberdade de narrar os fatos até o ponto, até a condição que não gere um dano ao direito do indivíduo. Então, ou seja, noticiar os fatos não pode fazer com que, então, isso fira o Estado democrático de direito. Né? O Estado democrático de direito garante a inocência do réu, mesmo que hoje a presunção de inocência seja relativa, não seja mais absoluta, né? Mas isso sempre, nós estamos aí entre idas e vindas, porque era absoluta, só se considerada culpado após o trânsito em julgado, depois nós tivemos a condenação, o cumprimento da pena, mediante ali o julgamento de segunda instância, e essa decisão foi caída por terra naquele julgamento que nós acompanhamos lá no Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos o prazer e a honra de estar lá na primeira sessão de julgamento, né, da execução de pena após decisão de segunda instância. Então, ou seja, nós estamos ainda num dilema quanto ao fato se a presunção de inocência ela é absoluta ou relativa. Então, essa é uma situação ainda que cabe uma análise bastante importante sobre esse fato, e nós não podemos deixar, né, de levar em consideração, sim, a necessidade da informação. Só que nós também não podemos compreender que aquela pessoa que foi acusada já seja posta como condenada pela mídia antes do seu efetivo julgamento. E isso acontece, vocês sabem que isso acontece, né? E nós temos que, como advogados, como operadores do direito, nós temos que garantir, né, a manutenção do Estado democrático de direito, com o direito dos réus, em geral, a preservação da imagem, da intimidade, bem como para o asseguramento de um julgamento justo, realizado por um juízo
e imparcial. Ou seja, os jurados também têm que ser imparciais. O réu não pode ser exposto. Por quê? Não sei se vocês já perceberam. Quando a notícia vai para acusar, ela leva, por exemplo, 3 páginas do jornal. Se essa pessoa for absolvida, não sai nenhuma linha dizendo que ele foi absolvido. Ou, quando muito, uma pequena notinha. Olha, aquele fulano que foi acusado do crime sim aquela vez, que todo mundo apontou na rua, que não podia ir no mercado, que não podia sair de casa. Olha, gente, ele foi absolvido, viu? Não era nada daquilo, não. Então, é desproporcional à mídia quando ela noticia uma acusação e é desproporcional à mídia quando ela vem e fala sobre uma absolvição. Essa, na verdade, é a grande crítica que eu faço. Se fosse proporcional, eu até concordaria. O problema é a desproporcionalidade sobre esses dois aspectos. Tá? Então, pessoal, essa é uma questão importante. Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse tema? A influência da mídia no julgamento? Teve até um caso de um motorista de aplicativo, de Uber, que uma moça falou que ele tinha estuprado ela e tal, e ele foi ameaçado por várias pessoas e perdeu o emprego, perdeu tudo. E depois de um certo tempo, descobriu que era mentira. A moça estava inventando a história e ela só queria fazer ciúmes para a namorada dela. E esse mesmo cara teve que ir atrás do noticiário para eles divulgar, porque senão ele ia continuar do mesmo jeito. É exatamente isso. Recentemente, nós tivemos também ali, num programa, acho que da Record, uma pessoa foi indicada lá como um determinado autor de um fato criminoso, ele foi morto na rua por outras pessoas. Então, ou seja, essa é uma situação bastante grave que nós temos que compreender. Não é, meu amigo Edmilson? Como é que tá as coisas por aí? Tudo certo? Professor, a questão é relativa. A questão também, às vezes, do julgamento, na hora do fato do crime, vamos supor, matou alguém. A notícia ela é mais pesada. Aí, a hora que tem o julgamento, às vezes a própria imprensa não tem acesso a isso daí, entendeu? Quando tem acesso, o que a gente usa fazer? A gente relembra todo o caso, no mesma proporção, a mesma matéria, e indica que ele foi absolvido. Então, ultimamente, não é bem mais assim como era antigamente, porque a gente nem pode, hoje em dia, usar o nome da pessoa, só iniciais. Não pode usar foto também do condenado, antes da pena. Então, mudou muito também a parte da imprensa também. Há 15 anos atrás, colocava nome, foto, tudo. Hoje em dia já não se usa mais isso. Já mudou muito também a parte da imprensa. E, às vezes, também o próprio réu não quer que retome aquela notícia, entendeu? Porque ele acha que vai ser prejudicial para ele de novo relembrar tudo aquilo lá. Olha, Edmilson, você coloca uma questão muito interessante aí. São duas situações que eu avalio como perfeitas, como você coloca. A primeira é com relação à imprensa responsável. A imprensa responsável, a mais responsável que tem, normalmente são a imprensa regional. Porque a imprensa de caráter nacional, ela não está muito preocupada ainda com isso. A gente percebe isso ainda extrapolando aqueles limites que nós já conhecemos. Então, a imprensa regional, eu concordo perfeitamente, ela é mais séria naquilo que ela faz. Por quê? Porque ela convive com as pessoas. Você sai na rua, hoje você vai encontrar com um, amanhã você vai encontrar com outro, e isso é uma verdade. Um outro aspecto que você coloca, e aí eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso, olha, eu não quero mais que comentem sobre o assunto. Né? Já passou, isso já ficou diluído no tempo, não vamos relembrar a acusação que eu sofri. E isso também acontece, você tem toda a razão nesse sentido também, tá? Agora, essa questão da informação ela é bastante interessante. Às vezes a imprensa consegue informações que são informações privadas, são informações de segredo de justiça. Então, assim, quando é interessante, a informação vaza. Né? Quando não é interessante, às vezes a informação fica protegidinha ali. Então, tem esses detalhes também. Mas eu acho que você tem toda a razão. Mudou muito, está melhorando bastante, né? Mas ainda a mídia ela é uma grande influenciadora de julgamentos. Não, sem dúvida nenhuma. Isso, sem dúvida nenhuma. Qualquer coisa que sai na mídia, e principalmente a coisa ruim, o que é bom, ela não dissemina. A coisa ruim, ela não tem a mesma proporção. O senhor coloca um homicídio,
todo mundo vai lá compartilhar. Se eu coloco uma absolvição, meia dúzia compartilha. Esse também é o problema também da mídia. A E a mídia mídia tem também, que às vezes, vender. sozinha, não consegue diluir tudo isso daí. Mas isso daí não é nem sobre o aspecto criminal, né? A gente sabe que a notícia boa é menos interessante do que a coisa ruim, né? A bagunça, a briga, isso vaza, isso as pessoas têm interesse. Às vezes, coisas boas, as pessoas já perderam um pouco a fé naquilo que é bom, né? Eu acho. Mas você tem razão também. Eu acho que isso acontece, sim. A propagação social é muito maior da coisa ruim. Bom, pessoal, num segundo momento aí, nós já estamos, né, caminhando aí para chegarmos próximos do artigo 406, e aí sim estudar a análise jurídica do objetivo aqui dessa nossa aula introdutória. Vamos pensar assim, hoje é uma aula introdutória ao Tribunal do Júri, né? A partir da próxima aula, nossa próxima aula é na sexta-feira, quinta-feira? Preciso ver no meu horário aqui. Sexta-feira, André. Sexta-feira, pessoal. Então, aí na sexta-feira, nós já vamos estar estudando os artigos claros aí do Código de Processo Penal. Pessoal, fazendo uma ressalva aqui, ó, prestem atenção naqueles links que eu mandei para vocês. O link da segunda-feira é um, o link da sexta-feira é outro, viu? Não vai clicar no mesmo link não, que você vai entrar na sala errada, tá? Então, tem lá, sexto A, segunda-feira, sexto A, sexta-feira. Então, não vão clicar no link errado sexta-feira lá. Nós vamos ficar perdidos numa sala que não tem ninguém, tá bom? Então, não vamos errar. Vamos continuar então, pessoal. O que nós vamos falar agora? Tribunal do Júri como direito de garantia individual. Pessoal, o Tribunal do Júri, ele é uma garantia para aquele que está sendo investigado, para aquele que está sendo acusado. Por que isso existe? Porque, na verdade, quando nós temos a plenitude de defesa inerente ao Tribunal do Júri, isso garante para o pronunciado que ele vai poder esgotar de todos os meios, por meio da sua defesa técnica, por meio da sua defesa pessoal, que é o interrogatório, né, o esclarecimento do fato. Então, na verdade, a garantia de que o júri, a garantia do júri para aquele que está sendo acusado de um crime doloso contra a vida, ela é muito maior. Por quê? Porque num processo comum só tem uma fase, é a fase de instrução e julgamento. No plenário, ou nos casos do júri, não, você tem toda a fase de instrução, toda a fase de colheita de provas, aí você tem a fase preparatória do júri e você tem, de fato, o julgamento. Então, percebam, a pessoa ela tem a chance de se defender por mais oportunidades. Ela tem possibilidades outras de provar o fato, de demonstrar a verdade real dos fatos. Então, nisso, nós estamos diante do quê? Do direito individual que declara a situação inerente à personalidade humana. Nós estamos diante, então, da garantia da vida, da garantia da liberdade, da garantia da integridade física. É para isso que o Tribunal do Júri foi constituído. É para isso que o Tribunal do Júri existe. E aí, então, essa garantia individual é aquela que tem a finalidade de assegurar o direito como eficácia. Um direito que vai acontecer. Por quê? Pessoal, o direito é oral. Eu sou um bom redator, eu gosto de fazer petição. Beleza, mas é na audiência que as coisas mudam. É na pergunta, no questionamento das testemunhas que você muda uma situação. É lá no Tribunal do Júri, né, nas alegações finais, orais da audiência, que você consegue, às vezes, convencer o juiz. Né? É também lá no plenário do júri, é na sustentação oral no tribunal. Então, ou seja, é muito importante a oralidade no direito, e principalmente no direito penal. Quem quer aí seguir carreira jurídica, né, como advogado criminalista, né, busque também a importância, a oralidade como algo importante, né? Pessoal, queria aqui agradecer agora a presença de 37 alunos aqui na nossa sala de aula, uma presença maciça, obrigado por cada um de vocês estarem aqui, né? Eu tenho mais uma vez que dizer da saudade que eu estava de cada um de vocês, né? Da felicidade de continuar com vocês aqui. Então, vamos continuar para poder terminar, pessoal. Agora são 20 horas e 11 minutos, né? É legal que a gente está aqui em sala de aula, parece
que tinha locutor de rádio, tem hora, né? A gente empolga um pouquinho, mas isso faz parte. Bom, pessoal, então, com relação à garantia do direito individual, faz com que, então, a pessoa tenha, de fato, uma defesa muito mais técnica, uma defesa muito mais complexa sobre o fato, né? Uma outra situação é o Tribunal do Júri como órgão do Poder Judiciário, né? Hoje isso é claro, está lá esculpido, inscrito no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Mas nem sempre foi assim. Porque ficou aquela situação, ele é o exercício da cidadania pelo jurado, ou ele é um direito, ou ele é um procedimento penal. Isso também aí foi vacilante na doutrina, né? E até pouco tempo atrás aí pensava-se diferente. Mas isso já foi, então, pacificado. Tribunal do Júri é órgão do Poder Judiciário. É um órgão especial, mas ele pertence, ele faz parte da estrutura do Poder Judiciário. Tá? Por mais que quando nós estudamos lá, e vocês já estudaram isso, né, a estrutura do Poder Judiciário em direito constitucional não cita lá Tribunal do Júri. Mas em outras legislações, né, em outros ordenamentos jurídicos, então se compreende que ele é um órgão especial do Poder Judiciário. Ele é um órgão especial. Então não há mais que se falar que o Tribunal do Júri pertence, por exemplo, ali ao direito do sufrágio do cidadão pelo exercício da cidadania de julgar os seus pares. Não. É uma garantia constitucional para o réu. É uma garantia constitucional de defesa daquele que está sendo acusado de um crime grave, que é ali o crime doloso contra a vida. É o crime contra o maior direito fundamental. Então percebam, olha só como no mesmo artigo, o artigo 5º, que é o artigo dos direitos fundamentais, eu tenho tanto a preservação do direito, como a preservação do direito à vida, como a preservação do direito que está sendo acusado de ter tirado a vida de alguém, ou de ter tentado tirar a vida de alguém, né? Porque quando nós falamos crimes dolosos contra a vida, ele incorpora tanto os crimes consumados quanto os crimes tentados. Então, só para esclarecer o fato aí, tá? Então, não há mais que se discutir a questões aí dogmáticas sobre o Tribunal do Júri. Ele é um órgão especial do Poder Judiciário, tá? Então, isso daí já está também pacificado, pessoal. Bom, e aí, né, nós vamos caminhando, nós vamos encontrando, então, o processo penal como um todo, né? E aí, então, lá no artigo 406, nós vamos compreender o quê? Da acusação e da instrução. Então, nós podemos compreender que o processo relativo a crimes dolosos contra a vida, ele pode ter 3 fases. Antigamente, ele era considerado como um sistema bifásico, ou seja, ele era considerado como o judicium accusationis e o judicium causae, mas na verdade não. Hoje, a doutrina mais moderna, mais contemporânea e dominante diz que o Tribunal do Júri tem 3 fases. Como é que acontece a primeira fase do Tribunal do Júri, pessoal? Igual qualquer outro processo de rito ordinário. Ou seja, nós temos lá o inquérito policial, toda a colheita de provas, nós temos o relatório do delegado de polícia, o delegado de polícia vai encaminhar o relatório ao juiz, o juiz vai encaminhar o relatório ao promotor, se o promotor estiver convencido da autoria e da materialidade, vai apresentar a denúncia, na denúncia ele vai relatar os fatos e vai pedir a condenação. Feita, apresentada a denúncia, nós temos a citação do réu. Nós temos a formação ali do processo, né? Que é a acusação, juiz e réu. Então, ou seja, aí o réu vai ser citado para apresentar a sua defesa preliminar, ou seja, alegar tudo quanto necessário a se opor à acusação que ele sofre. Depois nós temos a audiência de instrução e julgamento, que costuma ser uma audiência una, né? Ou seja, nós vamos ter lá, se a vítima estiver viva, a vítima vai ser ouvida, testemunhas de acusação, peritos, e ao final o réu vai ser interrogado. Após o interrogatório do réu, se não houver necessidade de acareações entre testemunhas, se não houver necessidade de outras diligências, nós temos o quê? Nós temos as alegações finais orais. Pessoal,
Quando vocês ouvirem essa palavra alegação final, quer dizer, doutor, o senhor está com a palavra. O advogado e o Ministério Público têm que se manifestar oralmente em audiência. Se for um crime muito complexo, com muitas provas produzidas, perícias, normalmente esse ato ele é convertido em memoriais. O que é o memorial? É a mesma manifestação, mas você vai fazer por escrito. Primeiro se manifesta a acusação, depois se manifesta a defesa. Apresentado, então, as alegações finais ou os memoriais, abre-se o prazo para a sentença. Aqui é o que muda. Nós não estaremos diante de uma decisão de mérito no tribunal do júri. Não é uma decisão de mérito. De regra, não. Né? Se houver, por exemplo, uma absolvição sumária, é uma decisão de mérito. Se houver, por exemplo, uma decisão de impronúncia, não é uma decisão de mérito. É uma decisão interlocutória que devolve o processo para julgamento do juiz togado, do juiz singular. Então, é onde nós podemos ter 4 tipos de sentenças ali. A pronúncia, a impronúncia, a desclassificação ou a absolvição sumária. Então, ou seja, quando nós tivermos a pronúncia, ou seja, pronunciar, é colocar a pessoa para frente. Então, a pronúncia é aquela decisão... Usou 2 vezes só, então não foi danado. Sério? Peraí, deixa eu silenciar os meninos. Então, a pronúncia é aquela decisão que vai dizer o seguinte, olha, aparentemente está demonstrada a autoria e materialidade, mas não sou eu que vou julgar. Então, eu vou encaminhar essa decisão, vou encaminhar esse julgamento para o tribunal do júri. Então, não é porque o réu foi pronunciado que ele chega lá no tribunal do júri mais próximo de uma condenação, não é isso. É que a competência do julgamento cabe ao tribunal do júri, não cabe ao juiz. Porque juiz não julga crime doloso contra a vida. Juiz apenas faz ali no máximo a dosimetria da pena, se for condenado. Então, esse é um aspecto bastante importante quando nós analisamos ali todo esse caminho. Aí você vai falar o seguinte, bom, André, ele foi pronunciado, e agora? Já vai para júri imediatamente? Não, pessoal, o caminho ainda tem uma etapa enorme ali no meio. Por quê? Porque da sentença de pronúncia, nós vamos ter, por exemplo, um recurso em sentido estrito, que vai para o tribunal. Retornando esse recurso improvido, ou seja, confirmando a pronúncia, nós temos todos os atos. Nós temos sorteio de jurados, nós temos indicação de provas a serem produzidas em plenário do júri, nós temos intimações, se o réu estiver preso tem que ser requisitado. Por isso que eu comentei com o Hudson agora há pouco, olha, o procedimento do júri não é tão simples para fazer virtualmente. Ele é um ato público. Como é que eu posso fazer um tribunal do júri, um ato público, onde as pessoas não podem entrar? As pessoas não podem saber o que está acontecendo ali dentro. Então, ou seja, é um ato complexo. Então, ou seja, tem toda essa situação, tem impugnação de jurado, tem exclusão de jurado da lista, cabe recurso se o jurado for excluído da lista, né? Então, ou seja, tem no meio entre a sentença de pronúncia e a efetiva realização do plenário de julgamento, existe aí todo um complexo de atos que são efetivamente praticados. E aí sim, depois desses atos cumpridos, nós temos a realização do tribunal do júri. Então, ou seja, hoje, quando nós compreendemos o que é o tribunal do júri, nós estamos diante de um procedimento trifásico. Trifásico. Primeira fase, que é ali a busca, né, a fase da formação da culpa. A segunda fase, que é a preparação do processo para o julgamento em plenário. E a terceira fase, que é, de fato, a fase do juízo de mérito. Tá, pessoal? Existem doutrinas, vocês vão ver isso daí, existem doutrinas que ainda trazem que o tribunal do júri é apenas bifásico, tá bom? Existem doutrinas nesse sentido, mas eu já estou atualizando. A doutrina mais moderna é a doutrina que fala que o tribunal do júri é um procedimento trifásico, tá? Então, primeira fase, fase da formação da culpa, lá na instrução e julgamento. Segunda fase, preparação do processo para julgamento em plenário. E preparação é sortear ali os 25 jurados, dos quais serão sorteados 7, que comporão o conselho de sentença.
e aí nós vamos para a fase que de fato acontece o julgamento, que é a fase do juízo de mérito. Então, nós temos 3 fases que compreendem o julgamento pelo tribunal do júri, tá bom? Pessoal, nesse sentido, eu me coloco aqui agora à disposição de vocês, para que vocês façam seus comentários, tirem dúvidas, tá bom? Quem entrou depois do início da aula, já estava um pouquinho adiantado, talvez não ficou sabendo, tá? A nossa chamada, ela será realizada por uma extração de uma planilha que o próprio sistema gera. Ele vai dizer a hora que você entrou, a hora que você saiu, tá? Dessa nossa aula. Então, a nossa chamada é feita com base nesse sistema, tá? Qualquer tipo de problema, internet caiu, qualquer coisa nesse sentido, depois a gente vê essa questão dessa falta, não tem problema, né? Logicamente que haverá uma compreensão sobre esses fatos, já que estamos todos em momento de aprendizado, né? E a nossa internet brasileira não é das melhores, nós sabemos disso. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, mas eu tenho que apresentar uma planilha a partir de agora. Quais são os alunos que estão presentes, quais que entraram e automaticamente saíram, eu preciso dar satisfações a partir desse momento, tá bom? Na nossa próxima aula, nós voltamos então com o artigo 406 do Código de Processo Penal. Pessoal, como eu disse, eu estou aí à disposição de vocês para ouvi-los e para conversar com vocês. Doutor, a parte de instrução criminal do júri, do Tribunal de Júri, você fala do 394 ao 405? Acho que cortou seu áudio. Ou é só eu aqui pra mim? Ainda tá cortado. Ô, doutor, vamos ver. Agora aí sim. Então, olha só. Nessa questão aí, eu vou comentar como parte de... Porque a instrução aqui, ele vai falar a instrução do processo comum, né? A partir do artigo 394. Então, na próxima aula, o que eu vou fazer? Feita a introdução do que é o Tribunal do Júri, eu explico a questão do processo comum e já inicio pelo artigo 406. Eu só fiz essa introdução para a gente compreender o que é o Tribunal do Júri. Na próxima aula, nós vamos começar, então, fazendo essa explicação também, tá bom? Perfeito. Maravilha, então.